Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Esporte Números. Meu nome é Nivaldo, essa gravação é feita no Instagram e depois também vai para o YouTube. E hoje nós temos o prazer de receber o cara que eu conheço desde 2005 para 2006, na época do Orkut. Muita gente está assistindo, nem conhece essa rede social já extinta. Grande Gustavo Militão, um amigo que a gente se conheceu ali na época do Orkut e manteve contato até hoje. São 15 anos aí já que a gente se conhece, falando principalmente sobre o esporte. Seja bem-vindo, Gustavo. Vou chamar Gustavinho, que eu tenho essa intimidade, viu? Bem-vindo, Gustavo. Pode chamar. Fala, Nivaldo, um abraço para você, é um imenso prazer estar aqui com você. Teu Instagram aí é de sucesso, trazendo sempre essa parte estatística que é tão importante, que às vezes o site oficial nem dá uma olhada direito nisso, e você está fazendo esse trabalho aí já há muito tempo, já desde o início que eu acompanho. E é o parceiro do Esportistas também, né? Vez ou outra tá lá com a gente também, participando lá no Esportistas Broadcast, e vai vir outras vezes também, com certeza. Com certeza. Um abraço. Vamos falar sobre o Esportistas também, tá aqui no meu roteirinho. Mas primeiro eu quero falar do Orkut, porque muita gente não conhece. Rapaz, era uma comunidade do esporte. Eu não lembro quanto exatamente, mas eu acho que tinha uns 200, 300 mil pessoas lá. Por aí. E eram tópicos diariamente. Cada um podia criar o tópico que quisesse. Tinha os debates lá. Gustavinho chegou a ser o moderador dessa comunidade, que eu lembro. Isso. Tinha o chat da insônia. Tinha uma padronização dos tópicos, que era um caso à parte, uma história à parte. Fala um pouco sobre essa época. É verdade. Fala um pouco sobre essa época do Orkut e como aproximou muitos torcedores do esporte naquele período também. Ah, sim. A comunidade do esporte do Orkut, ela era uma das mais ativas de futebol, acho que no Brasil até. Era uma comunidade que construiu muita coisa, muitas amizades nasceram ali, até relacionamentos também, amorosos também nasceram lá. E eu fico muito grato de ter participado um pouquinho da história dessa comunidade, né? Primeiro como membro, e por volta de 2008, mais ou menos, eu fui convidado para ser moderador. Não era uma tarefa fácil, pelo contrário, era uma tarefa bem desgastante às vezes, porque era muitos perfis fake para banir da comunidade, de torcedores de outros clubes, e torcedores do esporte que às vezes não concordavam muito com as regras da comunidade, porque tinha que ter uma organização, né? Se não tivesse, aí ia ficar complicado. Uma comunidade com mais de 200 mil membros não ter pelo menos algumas regras, e alguns, infelizmente, acabavam não cumprindo isso. E aí, às vezes, tinha que ir lá suspender, às vezes banir e tal. Mas a comunidade, ela também trouxe muitas coisas boas também. Eu acho que o esporte começou a perceber isso também num determinado momento. O departamento de marketing foi parceiro da comunidade também, algumas promoções também. E daí eu acho que foi que começou a tentar o esporte para essa coisa da rede social, da importância de você ter um grupo no Facebook, depois passou a ser Orkut, mas aí já era uma mecânica diferente de grupo, não era como Orkut, né? Nunca chegou a ser. O Twitter depois veio, e aí sim, foi uma coisa que veio com mais força, mas foi um período muito legal, cara. Eu confesso a você que foi um período bem bacana. Tinha muitas coisas que aconteciam fora da comunidade, festinhas, a própria pelada do esporte, que você também já participou um tempinho. Tinha a confa de fim de ano, né? As confas de fim de ano, épicas também. E o chat da insônia foi um negócio marcante, porque ali nasceu vários grupos de amizades ali, pessoal que se encontrava na ilha, todo jogo e tal. Tanto é que teve a dissidência do chat da insônia depois. Depois rolou uma dissidência do chat da insônia. Mas eu acho que era tudo válido, sabe? Essa coisa de um clube de futebol gerar amizades é sempre muito bacana. Eu acho isso sensacional. Uma pena que hoje, realmente, com essa coisa, as redes sociais ficaram mais separadas hoje, né? Hoje é muito mais individual, não é muito aquela... Até o próprio Facebook mesmo, a questão dos grupos, hoje já tá meio caído também. É uma pena, né? Só restou o WhatsApp agora, né? Os grupos de WhatsApp, que são agora a única coisa parecida com o que se tinha no Orkut. Mas
igual a saudosa comunidade do esporte no Orkut, acho que vai ser difícil ter. Isso mesmo. Tiago Carvalho está lembrando aqui, grupo nervoso demais. Renato Veloso brincou aqui dizendo que você era ditador quando era moderador. Que é isso, cara? Não, eu não. Eu não. Ademir queixava que era ditador, eu não. Não, os mas... moderadores Não, eram ídolos, né? Aí tinha Ribamar, Leonardo, Ademir. tinha os perfis em homenagem aos jogadores históricos do esporte, né? Aí tinha lá o Ademir, Praçaia, Leonardo, Ribamar, Roberto Coração de Leão. Era uma maneira também de homenagear também os ídolos e proteger também a identidade pessoal da gente de alguma coisa, né? Porque a gente nunca sabe o que é que podia passar pela cabeça de alguém que fosse banido, né? O pessoal era às vezes tinha uns meio descontrolados na época, mas comigo nunca teve também nenhum problema, não. Foi tudo sempre tranquilo, sempre na boa. Beleza. Tiago Carvalho Rio aqui. Júnior Medrado também, que apresenta o programa. Tiago Carvalho, esse aí é fera, viu? Esse aí é fera, comentarista de primeira. Júnior Medrado Rio aqui também. Mas eu sempre pergunto, quando eu convido aqui um torcedor do esporte, como começou a paixão pelo esporte, como você começou a torcer pelo esporte. Conta pra gente como foi esse processo. Eu sou um torcedor da época, muito anos 90, né, Nivaldo? Eu comecei a acompanhar o esporte meados de anos 90. Era uma época que o esporte dominava aqui em Pernambuco, quando começou o domínio, o primeiro pentacampeonato. Só que o campeonato brasileiro era bem complicado. A gente, para classificar, era o problema, para classificar entre os 8. Tanto é que nos anos 90 a gente classificou entre os 8, em 96. Não, 96 não. 96 faltou a rodada. Foi. 98 foi aquele ano que a gente foi eliminado pelo Santos na ilha, né? Na Vila Belmiro. Sim. No primeiro jogo na ilha a gente ganhou. Que eram 3 jogos, né? 2 lá. Aí era bronca. Era o playoff, era o tal playoff, né? Enfim. Aí depois veio aquele time inesquecível de 2000, que foi roubado aqui contra o Grêmio, né? Sim. Na Ilha do Retiro, na João Avelange. Meu relacionamento com o esporte começou no meio da década de 90. E foi quando eu comecei mais a ir para jogo, comecei a consumir mais o esporte. Depois eu passei um tempinho um pouco afastado, porque comecei a fazer minha primeira faculdade, aí meio que dei uma afastada do esporte, mas voltei, depois que eu terminei a faculdade, aí era meados de 2006, 2007. Não, assim, eu não me afastei de acompanhar o time, mas me afastei da ilha, de ir para jogar e frequentar estádio. Foi quando eu comecei a entrar no Orkut mesmo, foi aí que eu conheci muitos amigos que eu tenho hoje naquela época, e foi aí que eu comecei a me interessar e consumir o esporte normalmente até hoje, né? Até hoje. Então, o meu relacionamento ali foi naqueles anos que a gente, infelizmente, a maioria dos jogos que a gente acompanhava era pelo rádio, principalmente campeonato estadual, na época, era muito difícil passar jogo na TV do esporte. Então, a gente tinha que ouvir o jogo no radinho mesmo. E campeonato brasileiro era aquela coisa, né? Só passava quando passava a TV aberta, e nem era todo jogo. Mas era uma época boa, foi um período legal. Eu tenho boas lembranças daquela época. Eu me lembro muito de um jogo que eu fui, nos anos 90, Esporte São Paulo. Até passou esse VT na Bandeirantes durante a quarentena, que foi o jogo que o Esporte ganhou aqui, do São Paulo, com o gol de Luiz Milla, inclusive, naquele... foi em 1996, se eu não me engano. Isso. Foi em 96, né? Foi em 96, pronto. Aquele jogo eu tava lá, na ilha. Aí tinha mais de 30 mil pessoas, com certeza, naquele dia. Tinha mais de 30 mil pessoas, saudades daquele tempo. E tem vários daquela época que foram marcados para mim, né? Agora, naquela Jovem Lanche de 2000, eu não me lembro de ter ido para nenhum jogo na ilha. Mas eu assisti os jogos naquela campanha da Jovem Lanche. Você falou sobre sua relação com o esporte, que é uma parte inseparável, assim, de toda o resto da sua história. Com certeza. E eu vou aqui mostrar o livro que eu já li e que eu recomendo. Quem quer conhecer mais sua história, Ousei Desafiar o Destino, Vida e Relatos, de Gustavo Militão. E você fala aqui bastante sobre essa sua relação com o esporte no livro e várias outras coisas, principalmente a sua trajetória de superação com todas as dificuldades que se apresentaram ao longo do seu caminho. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que esse livro representou para você. Então, cara, o Zé Desafiar o Destino foi um pedido de muita gente, né, de muitos amigos que me pediram para escrever, para contar um pouco dessa história, né, para quem não sabe, eu tenho
Eu tenho uma deficiência física, um problema genético, né, chamado osteogênese imperfecta, conhecido como ossos de vidro, ossos de cristal. E aí me pediam para contar essa história, porque foi uma história que eu tive uma operação para chegar até hoje, ter concluído 2 faculdades, ter uma vida hoje praticamente normal. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né, cara? Pô, vou escrever um livro, tá? Na biografia hoje no Brasil só vem quem é famoso, né? Quem é famoso, quem é atriz, quem é ator, quem é cantor e tal, político. Aí eu fiquei pensando, pô, será que vale a pena fazer? Mas aí eu criei coragem e resolvi fazer. Comecei a escrever e claro que eu não podia deixar de contar da minha relação com o esporte, né? Não poderia deixar de falar, porque o esporte é uma parte, né, de mim, vamos dizer assim. E inclusive foi uma torcedora rubro-negra que me sugeriu para escrever isso. Uma amiga minha, na época lá do Orkut, que me disse, pô, Augusto, escreve um livro, faz um livro aí, conta a tua história e tal. E aí eu resolvi contar. E aí eu juntei tudo. E aí juntei esporte, história de colégio, história da primeira faculdade. Não da segunda, porque esse livro já é antigo já. Esse livro aí já tem alguns anos. Tem que então, ter já a teve segunda edição, tem que ter uma nova edição. Aí, a segunda edição eu só vou fazer se eu ficar famoso. Se eu ficar famoso um dia, eu faço. Se eu virar um global, aí um dia eu deixo fazer a minha segunda edição. Porque aí tem que ser uma outra pessoa para fazer, porque eu mesmo fazer 2 edições de 2 biografias, eu mesmo vai ficar um negócio meio estranho. Mas aí tem muita história no livro, inclusive, pessoal que quiser conferir, clubedeautores.com.br, tá lá à venda. Inclusive, essa semana é promoção de Black Friday, tá com desconto lá, tá com 35% de desconto, se eu não me engano. Tem a versão tanto digital quanto a versão impressa. Então, quem quiser conhecer mais, fique à vontade. E Nivaldo foi um dos que adquiriu a cópia. Eu não sei se eu autografei teu livro, Nivaldo, ainda. Mas vamos marcar porque eu quero autografar seu livro. Eu quero. Vamos marcar. Beleza. Vamos marcar. Eu comprei. Comprei em 2016. Eu li ele em 2016. 2016. Pô, tá faltando autógrafo, mas vou fazer seu autógrafo sim. O maior prazer que eu tenho de todo mundo que compra, autografar o livro. Eu gosto muito dessa parte também. Fazer uma dedicatória especial para cada pessoa. Isso, eu usei Desafiar o Destino, contando um pouco da minha história. Não que eu tenha, por exemplo, ousado desafiar alguma coisa, mas é porque quando eu era mais novo, eu recebi muitos prognósticos de que eu não estaria hoje com a idade que eu estou. Que eu estaria com 5 anos, só chegaria a 5 anos, 7, 8, e hoje eu já estou aí com quase 40, então... Quase não, 40. Já estou aí mas 40 com corpinho de 25, é bom deixar bem claro, me cuidando sempre. E estamos aí. Temos ainda mais uma longa trajetória pela frente ainda. Com certeza. O de Renatinho, eu estou vendo aqui que o dele está autografado, porque ele veio aqui em casa e eu autografei. Ele veio aqui. Renato, gente finíssima, da melhor qualidade. Meu influencer turístico agora, virou influencer turístico agora. Nossos amigos, um casal, né, que eles estão com o Instagram, Trip de hoje, que eles mostram sobre outras cidades de Pernambuco. Renato comentou que o dele está autografado e Natália Neri brincou aqui, dizendo que caiu aquela hora porque Toby ligou para você. Que brincadeira foi Nada essa? disso, não, tô fora. Nath, um beijo pra tu. Mas não foi o Instagram que queria me puxar meu tapete aqui. Josélia Mello tá mandando boa noite aí. Henrique PRE também. Boa noite para todos vocês. Boa noite, galera. Boa noite. Você falou um pouco sobre ter feito 2 faculdades e eu queria saber sobre isso. Você se formou em publicidade e jornalismo, fez uma pós em comunicação empresarial. Fala sobre esse caminho aí acadêmico que... Fazer 2 faculdades. Eu estou fazendo a segunda agora. São poucos que têm essa coragem. Depois daquela... É uma coragem mesmo. Hoje em dia é coragem, viu? Mas, então, eu fiz a primeira publicidade, foi de 2003 a 2006. Mas eu sempre quis fazer jornalismo. Desde o início eu queria fazer jornalismo. Era uma coisa que eu disse, não, um dia eu vou fazer. E aí surgiu a oportunidade, em 2014, surgiu a oportunidade de fazer. Comecei lá na FBV, né, na Faculdade de Boa Viagem.
e concluí em 2018. Jornalismo sempre foi o curso que eu quis fazer, Nivaldo. Eu entrei na publicidade, eu digo, meio por acaso. Não vou dizer que não gostei do curso. Não, gostei muito do curso. Mas exerci muito pouco, trabalhei muito pouco na área de publicidade. Então, a área jornalística, essa sim, foi a área que eu estou atuando até hoje, a área que eu estou trabalhando e a área que me causa mais interesse. E a pós-graduação de comunicação empresarial também foi um complemento do curso, né? Uma maneira de complementar o curso, abrir uma nova vertente, vamos dizer assim. E aí eu fiz do ano passado até o início desse ano. Curiosamente, foi no início da pandemia, foi a minha última cadeira. Não deu nem para ter aquela confra de fim de curso, porque as aulas foram online, aí não rolou. As últimas aulas acabaram sendo online. Mas realmente, como você disse, hoje em dia, fazer uma faculdade hoje em dia, já infelizmente você sabe que é privilégio ainda para muito pouca gente. Então, eu me considero realmente uma pessoa que tive essa sorte de conseguir fazer duas, mas eu confesso a você que a terceira não tem paria, não. A terceira eu já não encaro, não. Quem sabe um mestrado daqui a um tempo, no ano que vem, mas aí eu encerro a carreira, como fez o D'Alessandro hoje, aí eu encerro a carreira. A minha história de faculdade está até parecida com a sua, que eu fiz direito primeiro, exerci muito pouco, e hoje eu estudo jornalismo. Estou no segundo período, minha faculdade quase inteira foi remota. Eu tive um mês de aula presencial, e aí entrou a pandemia. Mas eu estou cursando normalmente, estou terminando o segundo período aí. Quem sabe a gente não se cruza também, né? Nesse meio jornalismo. Não, com certeza. O jornalismo é bom por isso, a gente está sempre se cruzando, né? Sempre está conhecendo outras pessoas, é um curso super dinâmico. A gente está sempre conhecendo aí pessoal da área. Conheci muita gente da área durante o meu curso. E tive a sorte de conseguir fazer os 4 anos de modo presencial, porque em modo online, sinceramente, eu acho que para uma outra cadeira até vai. Mas 4 anos de curso online, eu não sei se eu conseguiria. Eu espero que volte ao normal, porque não, vai voltar. Eu adiei as cadeiras que são aquelas, vamos dizer, mais práticas, né? De TV. Claro. Eu adiei porque eu estou esperando pagar presencial, né? Aí eu estou pagando mais as teóricas, eu estou adiantando as teóricas. Mas é porque a gente sente um pouco também falta da convivência também, né? Essa parte da convivência com troca de experiências com seus colegas de turma, professores, pessoas de outras áreas que vêm dar palestra para você. Eu posso te dizer que na época da minha faculdade de jornalismo, eu fiz muito mais coisa do que no meu período de publicidade. Eu me senti muito mais, vamos dizer assim, útil dentro do meu curso do que na publicidade. Não sei se foi porque era a minha faculdade que me oferecia mais oportunidades, ou a mudança mesmo de estilo, mas eu, sinceramente, eu me diverti muito mais fazendo jornalismo do que publicidade, essa é a verdade. Embora também a minha turma de publicidade tenha sido fantástica, mas eu, como estudante, me senti muito mais útil fazendo jornalismo, e recomendo para todo mundo que quiser fazer, faça. E você está no caminho certo também, que você tem talento para isso. Ô, rapaz, é isso. Vamos falar agora sobre a sua função que eu apresentei na divulgação da live, que você é um integrante, fundador e comentarista no Esportices Blogcast, que tem a Rádio Esportices, da qual eu tive o prazer de participar 2 vezes, comentando ali alguns números do esporte, sobre essa campanha aí da Série A, que a gente já sabia desde o início que ia ser um sofrimento contínuo. Mas fala como surgiu a ideia sua com o Arthur Lima, que também é um cara que eu conheci naquela época do Orkut, que a gente falou agora há pouco. Como vocês se uniram com essa ideia aí de começar o Esportices Blogcast? Então, na verdade, o Esportices Blogcast ele começou no final do ano passado, depois da Série B, depois da conquista do acesso. Aí eu botei na cabeça, 2020 vai ser um ano que o esporte vai ter Brasileirão, Copa do Nordeste, Pernambucano, eu tenho que fazer alguma coisa até para praticar, né, na minha área, fazer uma coisa jornalística. E aí surgiu fazer o Esportices Blogcast, que a ideia seria inicial fazer uma espécie de blog com notícias do esporte, e o podcast seria um produto adicional, seria um produto a mais.
E aí, no início, a ideia do blog não rolou, porque por N questões não acabou rolando. Então, eu foquei mais nas redes sociais, Twitter e Instagram. E aí, em março desse ano, eu comecei o podcast. As primeiras 8 edições do programa eu fiz sozinho. Eu fazia sozinho e entrevistava, chamava convidados para entrevistar. E aí, no nono, o Arthur veio me procurar, gostou do projeto e tal, ele disse, se ofereceu para fazer essa parceria comigo. Eu achei fantástico, porque Arthur é um cara que entende muito futebol, é um cara muito crítico, tem essa visão de torcedor, mas ele é um cara muito crítico, muito racional também para fazer comentários, e aí eu achei que era o que estava faltando. Alguém para fazer essa tabelinha rubro-negra, que é como a gente coloca o nosso quadro lá. E aí, desde a nona edição, ele começou e está fazendo aí um grande trabalho, e depois veio o Raquel, se juntou com a gente aí também para fazer os vídeos de pré-jogos. E vou adiantar aqui um spoiler para você. Tá chegando aí mais uma integrante aí, que em breve vocês vão conhecer aí quem vai ser. Então, já estamos aí com 26 edições, já estamos já na 26ª, que vai ao ar amanhã, depois para analisar o jogo de hoje, e também essas tumultuadas eleições aí que vem pelo esporte. E, enfim, o Esporte desse Blogcast, estou muito satisfeito com o projeto. É um projeto para dar vez e voz à torcida, um projeto independente, sem corrente política de A, B ou C, para dar vez e voz ao torcedor. Torcedor que quiser, que quer falar, a gente coloca muitos torcedores para falar, e vai ser essa a pegada do Rádio Esportistas até enquanto ele existir. A gente está sempre também trazendo pessoas novas para entrar na equipe e renovando sempre. Então, esse é o propósito, né? Ser um canal onde o torcedor se sinta representado. Que a gente tenha a liberdade de criticar as coisas do esporte quando estiver erradas e parabenizar quando tudo estiver certo. Porque, logicamente, a gente também tem que enaltecer as boas coisas que o clube faz. E é isso, eu estou muito satisfeito com o nosso... Onde a gente está hoje, né? Eu não imaginava que com um ano... Vai fazer agora, essa semana, um ano de esportistas, que a gente chegaria aí onde estamos hoje, mas a gente sabe que tem um caminho ainda meio longo pela frente ainda. Tem um caminho... Para chegar no nível do Esporte Números, a gente ainda tem uma estrada para chegar ainda. Mas é isso. Que nada, Esporte Números, hoje, pelo volume de coisas que eu tinha que fazer, eu deixei um banco de dados de jogadores e basicamente é o que alimenta hoje, né? O conteúdo são números dos jogadores. Aí eu escolho o dia do aniversário para ter mais sentido, assim. Hoje é o dia dele, eu vou falar sobre ele. Nery tá tirando onda aí, nossa amiga Natália Nery, dizendo que você treinou muito com a rádio das Love Songs. Que história é essa aí? Sim, que eu fazia lá no Orkut, né? No chat da insônia, para embalar os romances que rolavam lá, os tiros épicos, né? Que rolavam lá no chat da insônia, aí eu fazia. Aí tinha uma rádio online que meu sobrinho às vezes tocava música lá, que ele era DJ. Aí o horário ficava vago lá, eu pedi pro dono lá da rádio se eu podia ficar tocando música lá de 10 horas até meia-noite. Aí, vez ou outra, eu tocava lá as músicas românticas lá pro pessoal. Depois, inclusive, agora, até o ano passado, eu tava com um podcast que era um programa Loveline, mas agora eu dei uma parada porque 2 podcasts para administrar é bronca, né? Então, aí eu deixei o Loveline um pouquinho de lado, mas ano que vem, quem sabe, a gente consiga aí equilibrar as duas coisas. Mas o Loveline era legal, foi um período bem, bem bacana também. Fala como vocês fazem, você e Arthur Lima, essa tabelinha que vocês falam. Como vocês gravam? Assim que acaba o jogo, por exemplo, o Sport vai jogar, no momento que a gente está gravando, o Sport ainda não enfrentou o Atlético Goianiense, esperamos que vença, porque a zona de rebaixamento já está quase abraçando o Sport. Então, a gente precisa muito desse resultado, até porque o Atlético Goianiense é um concorrente direto, está abrindo a zona. Mas como é que é feito? Por exemplo, o Sport jogou com o Atlético Goianiense, terminou o jogo. Aí vocês já começam a gravar para lançar no dia seguinte? Então, na verdade, a gente sempre procura gravar o pós-jogo, né? Até para não deixar, por exemplo, o podcast ficar velho demais. Então, a gente sempre grava um dia depois do jogo do Sport. Por exemplo, ele sempre vai ao ar quando o Sport joga fim de semana, na segunda-feira. Então, a gente sempre grava no domingo. Como hoje o jogo é na segunda, então a gente vai gravar agora depois do jogo.
E a gente geralmente costuma dividir a primeira parte do programa, analisar o jogo ou os jogos da semana, e a segunda parte a gente faz uma análise de um tema ligado ao esporte. Então a gente sempre procura dar essa balanceada, né, do futebol, mas também falar do clube, porque sem o clube não tem futebol, né? Então a gente também tem que falar das outras coisas também relacionadas ao esporte. Então a gente sempre faz isso, sempre depois do jogo, mais ou menos 1 hora depois, a gente faz essa gravação e no dia seguinte a gente sobe o programa nas melhores plataformas de streaming do ramo. Então é sempre assim. Mas geralmente um pouco antes, a gente faz uma reuniãozinha de pauta para definir o que é que a gente vai falar. A gente sempre tem essa reunião pré-programa, né? Para definir os temas, o convidado, quem vai ser e tal. A gente já fez essa reunião de pauta, o roteirinho já tá tudo pronto, agora é só gravar. Depois do jogo contra o Atlético Goianiense agora à noite, vamos estar gravando. Esperamos falar de vitória, né? Esperamos falar de vitória do esporte hoje. Exatamente. Já falta um tempinho já. Exatamente. E você falou que vocês abordam outros assuntos. Tem um trecho que você fala curtinhas, né? Aí vocês falam sobre futebol feminino, basquete e outros esportes também, né? A Curtinhas é uma espécie de jornalzinho, né? A gente pega os principais fatos da semana no esporte. A gente sempre procura dar visibilidade a esses outros esportes também. Futebol feminino, esporte olímpico. A gente sempre procura falar, né? Não ficar dando notícia só de futebol, né? Porque notícia de futebol, a gente sabe que tem um monte de site aí que cobre o dia inteiro o esporte, né? Então o torcedor já tá meio saturado. Mas às vezes a gente dá uma notícia, por exemplo, do que o futebol de salão disputou durante a semana, às vezes não sabe. Então a gente sempre procura também dar essa parte de curtinhas também, para deixar o torcedor informado de outras coisas que acontecem dentro do esporte. Era uma parte que não tinha no início do programa, originalmente não tinha, e depois Arthur deu essa ideia de fazer, e está funcionando muito bem, está funcionando legal. A gente sempre coloca essa parte no finalzinho do programa, e tem aquela parte também para a gente mandar abraços também, que a gente sempre faz agora também, mandar um abraço para o pessoal que sempre está acompanhando a gente lá no Esportista Broadcast. E fala sobre alguns convidados que vocês já chamaram. Eu fui lá 2 vezes, mas fala sobre alguns para o pessoal sentir, né? Como o negócio é bem feito. Tem convidado, todo programa tem convidado, não é isso? Todo programa tem convidado. A gente sempre traz... a gente sempre procura trazer torcedores do esporte, torcedores comuns, sócios do clube, a gente sempre procura trazer. Mas, vez ou outra, a gente traz aí algumas personalidades também. A gente já trouxe Fernando Pessoa, presidente do Conselho do Esporte, para falar sobre a reforma do Estatuto. A gente trouxe Carlos Saleitão também, que é o vice-presidente do Conselho. A gente trouxe aí, algumas edições atrás também, João Pedro Pereira, que é do NE 45 Minutos, que é um cara sensacional em termos de análise também, uma enciclopédia também de análise. Já trouxemos Nivaldo do Esporte Número 2 vezes, também esteve lá com a gente, Cássio Zirpoli também já passou por lá também, já bateu um papo conosco. A gente sempre está trazendo, né, esse pessoal para debater, né, para ter essa visão. Tanto a visão do torcedor, como a visão também de gente, né, importante do jornalismo também, gente que acompanha o esporte, a gente está sempre trazendo, e a ideia é trazer sempre convidados, sempre ter uma pessoa também para debater com a gente, para não ficar essa coisa de Arthur, Raquel quando vai, ou outro integrante, ser o dono da opinião. Pelo contrário, a gente quer também essas opiniões conflitantes também, porque faz parte do processo democrático, né? A gente debater as várias visões, às vezes, do mesmo tema, para que o torcedor forme a opinião dele, para que aí sim o torcedor forme o seu julgamento de qualquer assunto relacionado ao esporte, ou uma crítica a um jogador, ou uma crítica ao futebol. Então a gente sempre procura trazer. Vamos ver se a gente consegue trazer mais gente ainda aí, mais personalidades ainda. Não somos ainda o pessoal do Globoesporte.com que traz todo mundo a hora que quer, mas chega lá, a gente chega lá. Devagarinho a gente vai chegando. Rapaz, eu chamo também aqui, segunda eu trago jornalistas, torcedores, e quinta eu trago jogadores. Rapaz, tem cada jogador que dá um trabalho, e não vou dizer nome aqui, claro, por uma questão de ética, de respeito, mas tem um jogador que dá um trabalho para responder, meu amigo.
Cara, a gente nunca trouxe ainda jogador no programa, é uma coisa que ainda tá faltando. A gente ainda não trouxe. Nem jogador, nem ex-jogador. A gente já tentou trazer treinador, mas é problema também, assessoria também é complicado. A gente já tentou aí uma entrevista aí com o treinador, mas o negócio é difícil. Porque tem essa questão da assessoria de imprensa, né? Infelizmente, a assessoria de imprensa, às vezes, tem umas que são muito camaradas, mas tem outras que às vezes olha, o podcast só tem pouco seguidor, aquela coisa no perfil do Twitter só, tem pouca gente que segue, não interessa, né? Então, é uma pena, mas um dia a gente chega lá, um dia a gente chega lá. E varia também, por exemplo, eu já chamei Neto Baiano, ele tinha assessoria, mas a assessoria dele foi tranquila. Ele estava jogando no Brasiliense, agora ele está no 13, ou seja, um jogador que está em atividade ainda, e veio numa boa, um cara bem acessível, bem tranquilo, e que tinha muita história para contar, porque Neto Baiano é um jogador... Neto Baiano tem muita história. Esse é personagem, tem muita história. Mas teve um jogador que eu já chamei, não vou dizer o nome, né, repito, que está num clube da Série B hoje, que ele disse, a assessoria do clube não libera. Aí, às vezes, a gente depende disso. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Isso realmente é muito comum. Quando o cara, principalmente, jogou no esporte, vai estar em outro clube, não rola, não rola. Não, a gente sabe disso. Por exemplo, mesmo que a gente quisesse, vou dizer aqui um jogador, né? Que acho que é o sonho de qualquer perfil entrevistado, seria Diego Souza, né? Que é um cara que está uma visibilidade imensa. Não vai rolar porque a assessoria do Grêmio não vai liberar ele. Então a gente deixa quieto. Se um dia eu encontrar com ele aqui na beira da praia, quando ele vier para essas férias aqui em Recife, quem sabe? Aí a gente marca uma entrevista, mas é por isso que a gente nem tenta. Mas é uma coisa que eu sinto um pouco de falta ainda no esportistas, que a gente vai tentar aos poucos suprir, que é trazer também um pouco de jogadores e ex-jogadores. Só que tem alguns também, né, Nivaldo, que às vezes não querem falar sobre um determinado assunto. Sim. Né? Você deve lembrar que eu até falei de um jogador que a gente queria entrevistar, né, com você, e a gente procurou esse jogador e ele não quis falar sobre o assunto que a gente queria. Né? Por quê? Aí é o motivo pessoal do cara, aí realmente a gente não tem o que fazer. Aí a gente apenas agradece e segue o bonde, mas, enfim, vamos em frente. Eu acho que o que a gente está conseguindo fazer até agora tem sido um conteúdo bom. Mesmo sem a presença dos jogadores, a gente tem conseguido ofertar um conteúdo bem legal aí para a torcida e o feedback tem sido muito bom, graças a Deus, aí com os esportes. Muito bom. Então, pessoal, quem ainda não conhece, siga lá pelo seu aplicativo de podcast preferido, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, aí procura o Esportice Blog, o nome tá Esportice Blogcast. Rádio Esportice. Tá. Rádio Esportice. Todo pode rodar. No dia seguinte é o jogo. Normalmente é segunda. Nesse caso vai ser terça, porque o Sport joga segunda, que é hoje. No dia seguinte, você acompanha lá, programa semanal, muito completo sobre o esporte, fala sobre futebol, outros assuntos também, não é isso? Com certeza. E siga aí também as redes sociais da gente, né? Tem o Twitter, lá nosso Twitter. Você recebe também as atualizações também do Rádio Esportices, né? O @esportices. E o Instagram, que é o @esportices Blogcast também, que a gente tá lá. São as redes sociais que a gente tem trabalhado mais no momento. A gente tá também com um canal no YouTube, que fica lá os vídeos que a gente faz, né? Principalmente os pré-jogos de Kel e também alguns vídeos que a gente coloca lá vez ou outra, que é o Esportice Blogcast. Mas esse ainda é um projeto que a gente quer ampliar mais também, que é o canal no YouTube. Quem sabe mais para frente a gente não consegue também abraçar essa rede social. É porque é muita rede social para a gente dar conta. É complicado. Sei como é. Para a gente fechar, vamos falar um pouquinho sobre esse esporte atual, que, repito, ainda não enfrentou, no momento que a gente está gravando, ainda não enfrentou o Atlético Goianiense. Então, dependendo desse resultado, pode ser que dê uma respirada legal. Se o Sport ganha esse jogo, 28 pontos, 4 da zona, pode ir um pouco mais tranquilo para 2 jogos difíceis fora de casa, que são Santos e São Paulo, que estão lá em cima na tabela. Mas se perder, vai extremamente pressionado, vai precisando pontuar em 2 jogos em que são muito difíceis, né? Ou conseguir algum ponto. Mas fala sobre o que você está achando desse esporte de Jair Ventura. Eu vejo muita gente criticando a postura que ele adotou, principalmente naqueles 2 jogos que terminaram 0-0 com o Atlético Mineiro e com o Ceará, principalmente com o Ceará, né?
porque é um time que está mais ou menos na mesma faixa da tabela. O pessoal esperava o Sport com mais atitude. Mas aquele ponto foi importante no momento. Enfim, como você está vendo esse Sport de Jair Ventura? Então, Nivaldo, eu acho o seguinte, eu acho que a gente tá empregando até agora o que a gente pode. O que o esporte pode oferecer não é muito diferente do que tem oferecido, não. Você pode criticar ali uma outra decisão de Jair Ventura, um ou outro jogo que fez, mas se você pegar o escopo da nossa campanha até aqui, desde que ele chegou, eu acho extremamente satisfatório. Eu acho que a gente está conseguindo, devagarinho, chegar no objetivo, que é os 45 pontos, eu tenho insistido isso, desde o primeiro programa do Rádio Esportistas, voltado do Campeonato Brasileiro. Porque o Campeonato do Esporte resume-se a 45 pontos. Depois disso, o que vier é muito do lucro, é lucro em cima de lucro. Então, eu acho que a gente tem feito um campeonato difícil, porque a gente não tem um elenco. A gente tem um elenco com muitas deficiências ainda. Não acho que foram resolvidas com essas contratações que chegaram essa semana, né? Não dá para dizer que Dalberto e Vinícius Popó são garantia de solução de problema, né? Infelizmente. Vamos torcer que eles possam ajudar. Eu acho que a gente tem que fazer isso, mas não é garantia e nem vai resolver todos os problemas do time. A gente ainda vai continuar com problema na lateral, a gente ainda vai continuar com uma deficiência de zagueiro, a gente só tem 4 zagueiros hoje no elenco, 4 zagueiros de origem no elenco. Então, por exemplo, se Jair Ventura tiver um zagueiro suspenso e um que, porventura, esteja machucado com Covid, agora vai ter que estar na base. Thierry está quase sempre machucado, né? Pois é. Quando ele joga com 3 zagueiros. Eu acho que a torcida fica chateada porque vê o time encolhido, às vezes, jogando encolhido, sem poder agredir. Mas é aquela coisa, contra o Atlético, eu vi pessoas reclamando disso. Se a gente joga ofensivo contra o Atlético, a gente teria tomado uma sacolada do Atlético. O próprio Flamengo tomou um 4-0, né? O Flamengo a gente jogou assim, deu no que deu. A gente tomou 3, a gente tentou jogar, mas o Flamengo em 15 minutos decidiu o jogo. Contra o Ceará, aí o torcedor fica, mas contra o Ceará era para jogar melhor. Mas eu acho que contra o Ceará o Sport tentou jogar, o Sport não jogou recuado. A questão é aquele dia que nada deu certo, nada deu certo. A gente tentou jogar, mas não deu certo. E assim, eu não vejo que Jair Ventura, por exemplo, entre em campo para empatar. Eu não consigo me imaginar que um treinador diga, vamos empatar hoje a gente vai jogar para empatar. Isso não existe. O treinador tem para armar o time para ganhar o jogo. Só que às vezes o treinador contrário consegue neutralizar essas peças e às vezes nada dá certo. Ou às vezes o jogador não ajuda. Como é que a gente pode imaginar hoje confiar que o Sport vai fazer 2, 3 gols, por exemplo, quando o Hernani Brocador é escalado? Difícil, cara. Só se forem 2, 3 pênaltis, né? Pois é difícil. Quer dizer, a gente está pagando pelo preço de ter montado um elenco com deficiências, infelizmente. A gente montou um elenco, claro, dentro da realidade financeira do clube, mas não é um elenco que permita a gente competir de igual para igual com a maioria das equipes do campeonato. A gente tem que jogar o nosso campeonato com as equipes que a gente está disputando. Hoje, esse jogo contra o Atlético, sim, é um jogo direto, um concorrente direto. É um jogo que nós precisamos ganhar, né? Porque depois a gente vai ter 2 jogos fora duríssimos. O Santos na Vila Belmiro e o São Paulo no Morumbi, que a gente nunca ganhou, né? Que a gente nunca venceu na história. Então é muito provável que o Sport volte. Só ganhou uma, né? 2017, foi a única. Só ganhou uma. É muito provável que o Sport volte para dessa expulsão de São Paulo com 0 ponto. Não seria nenhum absurdo. Pode ali segurar um empatezinho, uma coisa ou outra? Pode, né? Já seria lucro. Então a gente tem que mentalizar os jogos que a gente pode, com os times do Campeonato do Sport. O Ceará era um adversário que a gente poderia ter ganho? Poderia, mas foi aquele jogo que infelizmente nada deu certo. E pelo menos a gente trouxe um ponto para casa. Pelo menos um ponto a gente trouxe. Pior seria não ter... E deixou eles com 2 a menos. Porque se a gente perde, a gente além de fazer um a menos, dá mais 2 para eles, né? Exatamente, pois é. Não é melhor nesse caso você pelo menos se conformar com um ponto do que se arriscar e não trazer nenhum? E o Ceará somar 13 e passar a gente? Então eu espero que a torcida tenha também um pouco de compreensão com relação a isso. Entenda que a gente, esse ano, não vai poder exigir um time tão competitivo como a gente queria. É um time para se manter. É um time que eu vejo com condições de se manter.
E acho que a gente conseguiu dar um passo à frente disso quando contratou Jair Ventura no lugar do Daniel Paulista. Porque com o Daniel Paulista, eu acho que hoje a gente já estaria ali brigando com o Goiás pela lanterna do campeonato, muito possivelmente. Eu sempre faço uma ressalva quando falo do Daniel Paulista, que assim, é um cara que jogou muito aqui, foi um grande volante, campeão da Copa do Brasil, jogou Libertadores pelo Sport. Mas eu acho que eu falei na primeira participação que eu fiz com vocês, ou foi na segunda, não lembro, que o estágio atual da carreira dele de técnico ainda não é pegar um time de Série A. Tá ali fazendo um bom trabalho no Confiança, que é um time que tem um orçamento pequeno para a Série B e tá ali no meio da tabela. Eu acho que ele tem que dar esse passo, um passo de cada vez, e quem sabe um dia ele não volte aqui. Eu acho que aquele momento não era o momento ainda de ele assumir o esporte, naquele contexto. Eu acho, no caso de Daniel, Nivaldo, eu vejo também uma certa parte da torcida de querer ver Daniel como técnico do esporte. Às vezes a torcida confunde o ídolo Daniel Paulista, que foi um volante, jogou uma bola redondinha em 2008, foi um cara fundamental naquela conquista da Copa do Brasil, mas a torcida às vezes confunde o volante Daniel Paulista com o técnico Daniel Paulista. E acho que Daniel, como você disse, é um técnico que tem um potencial, mas ainda precisa ser maturado. Ele ainda precisa de mais estrada, ele precisa ganhar título, ele precisa ter uma sequência, enfileirar uma sequência de trabalho, porque senão corre o risco de virar um novo Eduardo Batista. Um cara que tinha um potencial muito grande e hoje está aí treinando o Mirassol, né? Que teve um gerenciamento de carreira muito ruim, né? Podia ter ficado na Ponte naquele ano que ele fez um campeonato o melhor campeonato da Ponte Preta em muitos anos, aí ele vai para o Palmeiras. Pega um elenco cheio de cobra criada. Foi engolido, né? E aí depois saiu ladeira abaixo. Quer dizer, Eduardo poderia ter pensado, não é minha hora ainda de ir para um clube desse tamanho. Eu preciso me segmentar num clube como o Lisca, por exemplo, hoje. O Lisca é o cara que sabe fazer um trabalho brilhante de gerenciamento de carreira. Né? Não ficou iludido com aquela cantada de sereia do Cruzeiro, ficou no América, está aí, semifinalista da Copa do Brasil. Então eu acho que Daniel Paulista pode ser um técnico que daqui a uns anos pode vir para o esporte e pode ganhar muita coisa, mas não agora. Agora não era a hora dele, não. E acho que errou a diretoria e ele errou também em ter aceitado o convite também. Exatamente, concordo exatamente. Minha opinião é essa. Foi um erro de avaliação, tanto da diretoria quanto do próprio Daniel. Mas até acho que a parte de Daniel é mais difícil, né? Porque o cara, com confiança, recebeu uma proposta do esporte. É tentador, não, claro, né? Que aí pesa, claro, não, claro. Aí tem a questão financeira também, tudo. A gente também realmente não pode também criticar tanto. Mas eu acho que não era a hora, não era o momento. Eu lembro que naquele período ali eu já falava que era para ser Jair. O cara é Jair, pô, que é um técnico que jogou, fez aquele Botafogo de 2016 e também 2017, jogar mais bola do que você enxergava potencial no papel ali. Então acho que era essa a realidade do esporte esse ano. Eu confesso que no início eu fiquei um pouco pé atrás com o nome de Jair. Confesso que no início eu tive um certo receio, porque ele não vinha de bons trabalhos no Santos e no Corinthians, e estava esse ano afastado, né? Estava esse tempo todo afastado. Mas acho que para o que ele tem entregue para o esporte, ele entregou um trabalho até aqui bom. E eu acho que é um trabalho que está na linha de se manter, está numa linha de manutenção, né? Pode ser que daqui a algumas rodadas eu infelizmente queime a língua. Espero que não. Mas eu acho que para o que a gente está precisando hoje, a gente precisa de um treinador do perfil de Jair Ventura, hoje. Do perfil de jogo dele. Porque a gente não tem um elenco para pensar em muita coisa, além do que a gente está pedindo, não. Infelizmente. Exato. Renato Veloso está falando aqui que Mikael deve ser titular hoje, e isso, de certa forma, mostra a carência do nosso elenco. Porque o Sport tinha Hernani na fase muito ruim. Quem foi o centroavante que ano passado na Série B deu conta. Também era outro tipo de jogo, o Sport propunha muito, chegava pelas laterais e ele pegava aqui aquelas bolas na pequena área, um toque na bola, nisso ele era muito bom. Só que na Série A bola não chega, ele também não tá sendo feliz, não está num bom momento. E o Sport, num desespero, eu classifico assim, pegou de volta Mikael, que estava emprestado ao Confiança, justamente para pegar a cancha que ele ainda não tinha.
Ele ainda não podia ser o atacante do Sport na Série A, talvez nem para compor. Mas aí o Sport, num desespero, pô, não tem opção, o que a gente faz? Não, vamos chamar o Mikael de volta. Até fez um gol contra o Inter, mostrou potencial de fazer um pivô ali melhor do que o próprio Hernani vinha fazendo. Mas ele ser titular, entra naquilo que a gente falou, mostra a carência do elenco, né? É verdade, mostra e preocupa, né? Porque a gente tem aí vários atacantes que hoje a gente não está usando mais. O próprio Rogério, que foi envolvido aí nessa troca aí com o Dalberto, o Venuto, que veio do Santos, que eu até hoje não entendi essa contratação, até hoje não entendi essa contratação. O Marcos também é outro cara que eu não entendo o que é que está fazendo até hoje no elenco do Sport. Quer dizer, a gente tem muito jogador de ataque, mas nenhum até agora é capaz de resolver o problema que a gente tem. Isso é que me assusta. A gente nome tem. Agora a qualidade é outra coisa, né? A qualidade realmente é difícil. Tirando o Bárcia, que eu acho que é um jogador que na ponta, jogando pelas pontas, pode ser útil, né? Os outros atacantes do Sport me preocupam demais, me preocupam muito, infelizmente. E o próprio Ronaldo, que veio para cá, que nem foi testado direito também, né? A gente não sabe também se poderia ser uma opção, né? São coisas que a gente não entende, né? A gente aqui de fora, não sei se aconteceu alguma coisa lá dentro, se ele fez alguma coisa de indisciplina, não sei. Mas assim, um jogador que vem do Santo André, fazendo gol no Campeonato Paulista, que é o único estadual do Brasil que serve para parâmetro de alguma coisa. Com certeza. Fez 2 gols de cabeça ali contra o Petrolina. Eu até comentei, quando ele fez esses 2 gols, que ele já tem mais gols de cabeça pelo Sport que Hernani, porque Hernani só fez 1 gol de cabeça pelo Sport. E de repente o cara foi embora, jogou acho que uma vez na Série A, foi expulso também contra o Vasco, e foi negociado ali, foi jogar a Série B no Avaí, se eu não me engano, foi Avaí, não foi? Pro Avaí. Pô, poderia ser mais testado. Poderia. Infelizmente, a gente aqui tem esse problema de avaliação. Eu acho que aqui a gente avalia muito mal os jogadores, às vezes, quando chegam aqui. Tem jogadores que têm muita oportunidade e não eram para ter, e às vezes tem jogador que é para ter oportunidade e não tem nenhuma. Carlos Eduardo, por exemplo, eu não consigo entender até hoje porque não jogou uma partida sequer na temporada. Essa última aí contra o Vasco, que o pessoal votou na enquete do GE, 90 e tantos % para Carlos Eduardo, eu entendi que ali não ia ser... O cara não vai estrear num jogo tenso claro de Série A contra o Vasco. Mas você teve três jogos. Exatamente. Não, um momento 3 jogos desse quadrangular inútil do Campeonato Pernambucano que você poderia ter testado. Poderia ter testado ele na própria primeira fase do Pernambucano, que o Sport ridiculamente não se classificou. Dava um jogo justamente ele ali. Tinha jogo de Copa do Nordeste também, que dava para colocar ele. Mas pois agora, infelizmente, não acredito mais. Esse ano ele não deve mais jogar. Eu também não acredito. Acho que, infelizmente, Carlos Eduardo vai ter que ter uma paciência para, quem sabe, em 2021, ele ter essa... Eu espero que ele tenha, porque eu acho que é um goleiro que tem potencial, é um goleiro que eu acho que pode ser, pelo menos, ser um reserva que passe confiança, né? Porque até o próprio Luan Poli, às vezes, também não me passa também essa confiança total de ser um titular do Sport. Embora é bom goleiro, mas tem algumas falhas. Repõe muito mal a bola, por exemplo. A reposição de bola dele não é das melhores. Mas todo goleiro tem que ter aquela falha, né? Magrão era o problema de sair do gol, a gente sabe também que tinha esse problema. Jogar com o pé também não era um forte de Magrão. Mas vamos ver. E eu espero que ele fique mais ou menos. Mas senão, realmente, o Sport vai ter que negociá-lo, porque é um goleiro que vai chamar a atenção do mercado, certamente outras equipes vão ver. Pô, esse cara é bom, tá no Sport comendo no banco, vamos trazer até cá, vamos trazer. E ele vai, não tenha dúvida. Se chegar uma equipe dessas que subirem agora da Série B para a Série A, uma Chapecoense da vida, por exemplo, você acha que ele não vai ser titular lá? Claro que vai. Claro que vai. Minho, SCR e Carlos Barbosa estão dizendo aqui que acham que ele nem fica para 2021, como você falou, né? Provavelmente não deve ficar, porque depois de um grande ano na carreira, o cara passa um ano sem jogar, né? Deve ser até complicado. Eu não consigo entender isso, cara. É a mesma coisa que você contratar, por exemplo, vamos comparando, uma equipe da NBA e contratar o cara que foi do primeiro destaque na temporada e você não botar esse cara para jogar. Como é que você vai explicar isso? Ele foi eleito o melhor goleiro da Série B. Coisas do esporte. Diego Siriaco mandou um salve aqui também. Tá falando
cliente rocher do Rubro Negro. Já atendi muito ele no shopping, o entrevistado. Opa, valeu, um abraço, querido. Um abraço. Só não sei a loja que ele tá falando, mas tudo bem. Se quiser dizer aí, pode dizer, viu, Diego? Antes da gente terminar, eu queria que você desse um palpite. Que colocação você acha que vai ser a posição final do Sport nessa Série A? Eita, esse palpite é difícil, viu, cara? Cara, eu acho assim, a gente tem uma chance de pegar uma Sul-Americana se tivermos um campeão brasileiro, um time brasileiro campeão da Libertadores e um time da Copa do Brasil ficar ali naquela... Aí abrir, por exemplo, né? Esticar ali a zona da Sul-Americana para o 14º colocado. Mas eu vou na segurança, eu quero o 16º lugar. Eu quero o 16º lugar, tá bom demais. Se disser, assina um documento pro Sport ser 16º da Série A. Já tô assinando. Porque ano que vem, aí sim, ano que vem a gente vai ter mais dinheiro, vai ter mais tranquilidade. Jair vai poder montar, eu espero que ele, não sei se ele vai ficar pro ano que vem, mas se ficar, vai poder ter uma tranquilidade de montar um orçamento melhor. E aí a gente pode pensar, no mínimo, numa Sul-Americana. No mínimo, pensar numa Sul-Americana pro ano que vem. Né? Quem sabe, né, fazer uma campanha, por exemplo, como os times do Ceará fazem, né? Que são times que ficam em posição muito tranquila no campeonato sempre. Estão sempre ali naquela zona tranquila e pensando em algo mais. O Ceará não, porque o Ceará... Não, eu tô falando, exatamente. Ceará duas escapadas ali, aquela arrancada com o Lisca, e ano passado com 39 pontos, né? Pois é, mas o Fortaleza fez um campeonato muito tranquilo ano passado. Chegou a pensar até em Libertadores com o Rogério. Né? Eu acho até que se o Rogério não tivesse saído do Fortaleza, teria ido para a Libertadores ano passado. E tá aí esse ano também fazendo um campeonato ali intermediário. É esse o campeonato que eu queria que o Sport estivesse fazendo esse ano. Um campeonato estável, um campeonato tranquilo, sem olhar para a zona de rebaixamento nem nada. Espero que a gente vença hoje, que é para exatamente a gente ficar nessa faixa tranquila e ir para esses jogos aí terríveis aí que a gente vai ter fora de casa daqui para frente. Exato. Registrar os últimos comentários aqui. Cássio Ricardo disse, poxa, cheguei no fim da live, depois você vê, até amanhã deve estar no YouTube. Minho SCR dizendo que traria Lustra de volta. E Cássio Ricardo mandou também aqui um grande Gustavinho, um grande rubro-negro. Então, um abraço, valeu, um abraço. E sim, também aqui o Diego Siriaco falou Shopping Recife, mas não disse a loja, né? Continuou sem eu também não sei, mas enfim, se me até tá tudo certo, tá tudo certo. Tá tudo certo. Então vamos torcer aí para esse jogo que vai acontecer agora, falta meia hora, na hora que a gente tá gravando, falta meia hora pro jogo. Tá dizendo que é na Nagem, ó, apareceu aí dizendo Diego Siriaco. Na Nagem, sim. Um abraço aí pra ele. Vez ou outra eu passo lá, dou umas olhadinhas lá nas coisas lá. Beleza, então queria agradecer sua participação, Gustavinho. Desejar boa sorte para você, boa sorte para o esporte. Vida longa ao Rádio Esportistas aí, ao Esportistas Blogcast. Quem ainda não segue, siga aí. E se quiser também o livro Ousei Desafiar o Destino, pode entrar em contato aí com ele, que ele fala a melhor forma. Valeu, Gustavinho, um abraço. Valeu, Nivaldo, muito obrigado pela moral, cara. Obrigado pra você. Obrigado sempre por estar recebendo o Esportistas, tá sempre disponível aí com a gente. E voltará em breve, com certeza, para trazer os números aí. Vamos deixar agora mais para perto do fim do campeonato, né? Que aí quando a gente tem que pegar a calculadora para fazer conta, aí a gente vai precisar de número. Então, aí a gente com certeza vai te acionar. Mas muito obrigado, parabéns aí também pelo trabalho no Esporte Número, sensacional também, trazendo aí jogadores, trazendo jornalista, trazendo torcedor. E que essas mídias, assim, independentes... Aí, ó, hoje eu trouxe um jornalista publicitário com pós-graduação em comunicação empresarial, tá brincando? Pois é, obrigado, cara. Obrigado. E que essas mídias independentes do esporte, na próxima eleição, com a próxima gestão, tenham mais visibilidade, porque realmente a gente tem uma dificuldade com a comunicação do esporte, um pouquinho difícil da gente estar aí, mas espero que na próxima gestão isso seja resolvido, que a gente possa ter um tratamento um pouquinho melhor aí do Departamento de Comunicação do clube, né, que possa ter um pouquinho mais de acesso, liberdade também, mas a mídias independentes do esporte faz um papel muito importante. E você e outras também fazem um trabalho sensacional. Parabéns, cara. Muito obrigado.
E parabéns a você pelo Esportice. Obrigado pelo papo, pela atenção e pela disponibilidade. Valeu, Gustavinho. Pelo esporte todo. Abraço, torcida rubro-negra, campeã brasileira de 87, da Copa do Brasil de 2008, porque, na verdade, isso que é luxo, como a gente fala lá no Rádio Esportice. Né? Beleza, valeu. Um abraço, tchau.